Olá pessoal, olá galera, tudo bem? Pessoal, é um prazer fazer esse vídeo para vocês, espero que vocês estejam bem em casa, resolvendo as atividades. Na minha opinião, pessoal, eu preferiria sim estar aí com vocês, dando aula, a presença de vocês. Eu me sinto muito melhor na frente de vocês, vocês estando aqui na sala de aula, do que uma câmera na minha frente. Mas devido à situação, isso não é possível. Eu resolvi gravar uma aulinha para vocês, que é uma sequência do nosso conteúdo, que é o módulo 7, que ele fala de amperímetro e voltímetro. Só que antes da gente entrar nisso daqui, a gente vai resgatar um pouquinho o resuminho de associação de resistores, porque esse módulo 7 nada mais é do que uma continuação de associação de resistores. A única coisa que ele vai mudar é a maneira de perguntar no exercício. No lugar dele pedir para você determine a corrente elétrica em tal ramo do circuito, ele vai dar um amperímetro e pedir a indicação do amperímetro. No lugar dele pedir para você a DDP ou a tensão elétrica entre os terminais de um resistor, ele vai dar para você um voltímetro e pedir a indicação do voltímetro. Mas a maneira de calcular é a mesma maneira que a gente vinha fazendo antes. Se você voltar lá no seu caderno, no seu resuminho, associação em série, associação em paralelo, aqueles exemplos que eu dei para vocês, é a mesma coisa, a mesma maneira de resolver aqui. Então, só para recapitular um pouquinho, na associação em série, a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores. Enquanto a tensão elétrica total da fonte é dividida um pouco para cada resistor. Numa associação em paralelo, já é o contrário. A tensão elétrica em cada resistor é a mesma da fonte, enquanto a corrente elétrica vai ser dividida um pouco para cada resistor. Então, utilizando essas regras da associação em série e associação em paralelo, a gente vai trabalhar com amperímetro e voltímetro. Mas o que o amperímetro nos dá? Ele nos dá a intensidade da corrente elétrica. Quando você liga o seu chuveiro no quente, qual é a corrente elétrica que passa pelo seu chuveiro? Quando eu ligo ele no morno, qual é a corrente elétrica que passa pelo chuveiro? Então, se você pegar um amperímetro e conectá-lo nesse chuveiro, aí o que vai acontecer? Ele vai indicar certinho a corrente elétrica que passa pelo seu chuveiro. Só que tem umas regras nesse amperímetro. A primeira regra é que você tem que conectá-lo em série com o resistor, em série com o aparelho. Por que em série? Porque na série, a corrente elétrica que passa por um elemento, passa por todos. Então, aqui eu tenho o polo positivo, a gente sempre trabalha com o sentido convencional, que é o sentido saindo do positivo. Então, a corrente elétrica que passar por esse resistor, vai ser a mesma corrente elétrica indicada pelo amperímetro. Então, por isso que ele tem que ser conectado em série. E a resistência interna desse amperímetro tem que ser nula. Por que nula? Para ele não entrar aqui como sendo um resistor. Para ele não interferir no funcionamento do circuito. Então, ele tendo resistência interna aqui nula, quando eu conectei esse amperímetro no circuito, o circuito nem percebe ele. Então, não haverá alteração na corrente elétrica do circuito. Ele não funciona como um resistor, porque ele não tem resistência. E quando ele não tem resistência, lá no enunciado do exercício, ele vai falar para você que o amperímetro é ideal. Sendo ideal, significa que a resistência interna vale zero. Ou seja, ele não funciona como um resistor. E aqui eu tenho o símbolo do amperímetro, que é essa letra A maiúscula. Aí, pessoal, qual seria o meu erro aqui? O meu erro seria montar o amperímetro em paralelo com o resistor. Se eu montar o amperímetro em paralelo com o resistor, isso daqui não pode. Como ele tem resistência interna nula, e você sabe que a corrente elétrica ela foge de qualquer resistência, quando essa corrente chega nesse nó, ela desviaria toda pelo amperímetro. Então, para essa situação, o resistor não funcionaria. Então, eu provocaria ali um curto-circuito. Então, essa situação não pode. O que eu tenho que ligar o amperímetro em série com o resistor, certo?
nunca em paralelo. Aí a gente cai no voltímetro. Quais são as regras do voltímetro? A gente fala assim que são opostas do amperímetro. O amperímetro nos dá a corrente elétrica. O voltímetro nos dá a tensão elétrica. Qual é a tensão elétrica naquele resistor? Então lá no circuito, no lugar de você calcular o valor do U em cada resistor, ele vai pedir para você achar a indicação do voltímetro, perdão. Então aqui ele tem que ser ligado em paralelo com o resistor. Por que em paralelo com o resistor? Porque lá na associação em paralelo, a tensão elétrica é a mesma. Então o valor da tensão no resistor vai ser o valor da tensão no voltímetro. Então aqui no amperímetro a gente obedeceu a regra da série. Aqui no voltímetro a gente obedece a regra do paralelo. Então eu conectando ele em paralelo com o resistor, a mesma tensão que eu tenho no resistor, entre os polos de um circuito, eu tenho a mesma tensão indicada pelo voltímetro. Então o voltímetro tem que ser ligado em paralelo, enquanto o amperímetro tem que ser ligado em série. Só que o voltímetro, ao contrário do amperímetro, que tem resistência nula, o voltímetro tem que ter resistência infinita, muito grande. Essa corrente elétrica, quando ela vem por aqui, ó, que ela vai fechar o circuito, quando ela chega nesse ponto, como a resistência elétrica do voltímetro é enorme, é muito grande, ela nem vira para cá. Ela desce totalmente pelo resistor, subindo e fechando o circuito. Então o amperímetro tem que ser ligado em série com o circuito. O voltímetro já tem que ser ligado em paralelo. O amperímetro tem que ter resistência nula, certo? E o voltímetro tem que ter resistência infinita, muito grande. Qual seria o meu erro aqui? O meu erro aqui seria jogar o voltímetro em série. Isso daqui não pode acontecer. Quando ele tem resistência infinita, o que vai acontecer? Não haverá corrente elétrica no circuito, devido à sua alta resistência. Então aqui eu tenho a indicação correta de você montar o voltímetro em paralelo com o resistor. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês de um circuito que vai cair no exercício. Aqui eu coloquei o símbolo do amperímetro, aqui eu coloquei o símbolo do voltímetro. Dá para você perceber que o amperímetro está em série com os resistores e o voltímetro está em paralelo com o resistor número 2. Então, se eu peço para você, determine a corrente elétrica nesse circuito, lá no novo exercício ele vai pedir a indicação do amperímetro, que é a mesma coisa que eu achar aqui o valor do I em cada resistor. Então, para eu achar o I em cada resistor, vocês têm aí no seu caderno, é só somar as resistências. Então, eu tenho 6 mais 4 mais 10. Então, eu tenho 6 mais 4 mais 10. Então, eu tenho uma resistência equivalente aqui de 20 ohms. Aí, quando eu jogo na equação do RUI, o R vira REC, aqui eu tenho o total e aqui eu tenho o I. Então, nessa situação, eu tenho o R, que é o REC, que vale 20. Eu tenho o U total, que vale 60. E eu vou achar o valor do I, que nada mais é do que a indicação do amperímetro. Então, se eu cruzar isso daqui, vai dar 20 igual a 60. 60 dividido por 20, cortando 6 por 2, vai dar uma corrente de 3 amperes. E é essa a indicação do amperímetro. Ele vai indicar uma corrente de 3 amperes. Agora, qual é a indicação do voltímetro? Eu não sei se vocês perceberam, o voltímetro, ele está conectado entre o resistor de número 2. Então, seria a mesma coisa que eu achar o valor do U aqui, ó. Então, já que eu achei a corrente que deu 3 amperes, aí você sabe que é 3 para todos os resistores. Eu pego a equação do RUI, aí como é o resistor de número 2, então eu vou chamar de R2
o 2 e o I que passa pelo 2. O R2 vale 4, o U2 eu não sei, que é a indicação do voltímetro, e o I vale 3. Se eu cruzar aqui, eu chego numa tensão elétrica, o 2 de 12 volts. Então significa que o meu voltímetro vai indicar para mim 12 volts. Significa que o amperímetro vai indicar para mim uma corrente de 3 amperes. Beleza, pessoal? Então aqui está um exemplo para você. E aí eu vou passar para vocês uma listinha de exercício com amperímetro e voltímetro, tá? Qualquer dúvida pode me procurar aí pelo WhatsApp, pode entrar em contato, estou à disposição de vocês. Beleza? Foi um prazer, abraço e cuidem-se. Valeu!